dia, Brasília! Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. E conosco hoje o deputado Wasnid Roure, do PT. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Carla. Bom dia, telespectadores. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Os deputados Wasnid Roure e Arlete Sampaio realizaram na última terça-feira, 13, uma audiência pública na Câmara Legislativa do DF para debater as políticas públicas de promoção à igualdade racial. Como que foi esse debate, deputado? Conta pra gente. Esse debate tem como pano de fundo o Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. Há um debate na sociedade brasileira de uma afirmação do espaço dentro das políticas públicas, de afirmação tanto do segmento de negro, como indígenas, como também ciganos, os setores minoritários, que, portanto, a postura do Estado e as consequentes políticas advindos de defesa desse segmento é que poderão cristalizar abertura e viabilizar projetos que vai desde o individual na área da educação, na área da saúde, no enfrentamento à violência, onde os índices são os maiores. Brasília, por exemplo, tem os índices entre os maiores do país do ponto de vista da mortalidade da juventude negra. Então, características indicadores dessa natureza impõem sobre nós, homens e mulheres públicas, a responsabilidade de fazer esse enfrentamento e apoiar as medidas de valorização na área educacional, de medidas educativas, de inserção no mercado de trabalho e que, portanto, é uma forma de você compensar anos e anos aonde foram discriminados, sobretudo, negros, índios, ciganos, mas em particular o negro, que foi o centro do nosso debate. Mas são valorizações que incentivam, ao mercado de trabalho, à vida social, porque eles se sentem discriminados o tempo todo, principalmente no mercado de trabalho. Porque eles vão procurar um emprego e não conseguem, ou se sentem discriminados pela sua cor. Aí eles já chegam num ambiente onde as pessoas olham para eles assim de rabo de olho, como se dizem, o palavreado popular. Você é inconveniente, você não, esse espaço não é seu. Nós estamos observando hoje esse debate, ainda que não explicitado, o papel que o ministro Joaquim Barbosa está exercendo diante de uma temática extremamente relevante para a sociedade brasileira, com uma posição de autonomia. É uma maneira de você afirmar o papel que o negro tem na sociedade brasileira. E é por isso que a sua escolha para o Supremo foi uma posição correta quando o presidente Lula identificou no negro a necessidade da presença no Supremo Tribunal Federal. E é uma importância muito grande em relação à população, Como que eles estão aceitando? Bom, veja bem, aí, naturalmente, ele é um negro, mas que ele tem uma tarefa de discutir no mérito um processo de caráter judicial. E isso cabe à Corte tratar, opinar e julgar, que é o Supremo Tribunal Federal. Ao apontar o exemplo dele, eu procurei apontar o que é possível quando você procura identificar medidas em que compense o prejuízo que a população negra, que migrou da África, que incorporou a cultura brasileira, que ocupa um espaço extraordinário, não exerce esse espaço devidamente. Aí eu estou falando do negro, do pardo e, consequentemente, das minorias que se cercam da mesma discriminação que carregam nas suas histórias. E esse projeto veio para agregar, principalmente em relação, por exemplo, às cotas nas universidades, em concursos públicos, O debate das cotas foi um debate dentro do Congresso Nacional que reafirmou tanto a cota do negro como a cota do estudante das instituições públicas de ensino. Que é mais um incentivo, Exatamente. Agora, no nosso caso, nós apresentamos recentemente que a Câmara Legislativa dedique uma semana no seu calendário, na sua agenda, seja de votação, seja de sessão solene, seja de espaço para exposição, destinada exclusivamente à cultura negra no calendário da instituição Poder Legislativo do DF.
E durante esses 2 primeiros anos de legislatura, qual é a sua avaliação dentro da Câmara Legislativa? Carla, eu cuidei mais da liderança do governo. Eu cuidei no encaminhamento, no debate, nas negociações com os parlamentares, com os líderes, com a presidência da Câmara, a votação de inúmeros projetos. Eu destaco o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o Plano Diretor de Transporte Urbano, os projetos de contratação no GDF, principalmente de servidores na área da saúde, mas também em outras áreas, como na área de transporte. Também projeto como o Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal, uma conquista durante anos e anos, o projeto de lei dos concursos públicos e inclusive projetos esses, na sua grande maioria, eu fui o responsável pela relatoria. Portanto, foram várias medidas que vieram avançar o governo. Destaco também medidas de saneamento de empresas públicas, como a CAESB, como a SEB, como o metrô, como a Terracap e como o próprio BRB. O governo do Distrito Federal vem fazendo um trabalho gigantesco muito grande, de saneamento das nossas empresas públicas. Só para você ter ideia, a semana passada votamos uma autorização de empréstimo de 160 milhões para a SEB apenas na área da distribuição. Né? Uma empresa que agora... Tá necessário, né? Exatamente. Ela tem tido um calendário de inauguração. A semana passada foi a subestação de Núcleo Bandeirante e do Riacho Fundo 1. Nesta próxima semana será o do Gama, além de mais de 20 quilômetros da rede de Furnas, que é um outro investimento vultoso. E agora nós queremos focar um pouco na CAESB, que tem problemas similares à SEB e que agora votamos uma proposição que libera empréstimo internacional para investir tanto na rede de esgoto quanto na rede de água. Uma empresa e a população também agradece, né? Com certeza, além de fortalecer uma conquista do povo de Brasília, que são as suas empresas estatais. Sem falar no metrô, na Terracap. Por exemplo, na Terracap houve uma mudança importante. Ela se transforma numa agência de desenvolvimento e ela, que antes vendia os terrenos e de imediato passava as escrituras para os empreendedores, que construía os apartamentos, vendia, mas não quitava com a Terracap, que por sua vez ia à justiça, pedia reintegração de posse, a pessoa que tinha comprado o apartamento se vê numa outra dívida que não era dela. Com certeza. E isso agora deixou de existir, porque a quitação é necessária antes de você ser portadora da escritura definitiva do imóvel. Não, com certeza. E hoje o senhor é relator de um projeto de plano de proteção ao conjunto urbanístico de Brasília, né? É o projeto, exatamente, é o projeto da área tombada do Distrito Federal, tombada por uma medida da Unesco, num decreto federal. Brasília tem esse privilégio, ao mesmo tempo, esta responsabilidade. Essa matéria tem vários pontos polêmicos. Nós já tivemos uma audiência pública, vamos ter um conjunto de outras audiências públicas. Quais são os pontos polêmicos? Nós temos a questão da verticalização dos hotéis de 2 pavimentos, aqui no setor hoteleiro sul, como também a proposta da verticalização da 901 sul. Esse é um debate complexo, difícil. Há bastante resistências na sociedade. Tem, né? Há a questão dos puxadinhos, famoso na Asa Sul, na Asa Sul, né? E a indagação se será extensiva à Asa Norte. A questão das pensões e também a questão do potencial construtivo em algumas áreas que depende muito de como o Distrito Federal, em particular Brasília, vai fazer essa combinação que é cada vez mais complexa e difícil,
que é o adensamento associado com o crescimento do tráfego em Brasília. Esse é hoje um dos pontos nevrálgicos que vai refletir neste projeto e que nós temos que preocupar com essa cidade onde a população está cada vez mais constrangida, né, escanteada pelo número de veículos na cidade. E para isso, aumentando cada vez mais, a política de transporte é decisiva para que nós possamos encontrar uma acomodação da frota de veículos num tamanho mais adequado para Brasília. Então, nós hoje temos um dos maiores complexos urbanos, acredito eu que em próximo de 3,5 milhões a quase 4 milhões, quando você coloca Brasília e o entorno como um todo. Então, é um complexo urbano de grande magnitude que não podemos desconhecer, mesmo que você governe apenas o quadrilátero de Brasília. Você não pode desconhecer da realidade ao derredor, porque ela afeta o dia a dia da população do Distrito Federal. Com certeza. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada e quero parabenizá-lo, né, pelos projetos e que eu tenho certeza que cada vez vai beneficiar mais a nossa população. Brasília é uma cidade que merece muito de nós e nós temos que dedicar, porque é essa cidade que a mim particularmente me deu os meus filhos, a minha esposa e a minha vida. Eu sou extremamente devedor a Brasília e tenho um compromisso com essa cidade que desde 1957 faz parte da minha vida. Ok, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Carla, e a toda a direção do canal do Trabalhador. E o canal Trabalhador vai um breve intervalo e volta já já. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e conosco agora Rosângela Raci, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Bom dia, auditora, seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Uma das questões mais graves em relação a capital versus trabalhos no Brasil diz respeito ao acidente de trabalho. Como é que está essa questão, que é muito polêmica hoje, né? Não só aqui em Brasília, como em todo o Brasil, né? Certamente. E é em cima desta preocupação que o SINAIT, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, lançou a campanha institucional 2012 sobre acidentes de trabalho, combate aos acidentes de trabalho e, acima de tudo, denunciando a questão dos acidentes e os elevados números. Nós temos observado que, de acordo com as estatísticas recentemente divulgadas pelo Anuário da Previdência Social, novamente aponta-se um crescimento no número de acidentes de trabalho no Brasil. Eu tenho até aqui, né, uns dados oficiais que demonstram que de 2005 a 2009 foram vitimados 3.862.276 trabalhadores. Um número muito grande. É um número muito grande, e se nós trouxermos isso comparativamente aos últimos 2 anos, 2010 foram cerca de 709 mil acidentes de trabalho, 2011 já ultrapassa 711 mil acidentes de trabalho. Somente em relação a trabalhadores que tornaram-se inválidos permanentemente, no ano de 2011 foram 14 mil trabalhadores. Então, o Sindicato dos Auditores resolveu fazer esta denúncia e cobrar. É exatamente isso. Nós estamos cobrando do governo federal providências em relação a esse número exagerado de acidentes de trabalho. E quando falamos cobrar, nós estamos falando de uma situação em que os auditores têm um conhecimento diário, não é? Porque fiscalizam as empresas, verificam as condições de trabalho desses trabalhadores que levam, consequentemente, aos acidentes. Até mesmo porque a maioria dos acidentes, infelizmente, está sendo relacionados à Copa, né? Porque estão sendo nos estádios, né? Sim. Se quiséssemos reunir todos esses trabalhadores incapacitados, infelizmente,
eles não caberiam na maioria dos estádios, né, que estão sendo construídos. É verdade. A construção civil, juntamente com a indústria de transformação, é onde mais se registra acidentes de trabalho. A questão de trabalhadores que executam suas atividades com atividades de eletricidade, né, que equipamentos, também é onde se constata um maior número de acidentes. E a preocupação dos auditores, ela advém principalmente de uma constatação. Não está havendo uma reposição do número de auditores fiscais suficientes para continuar exercendo esse combate aos acidentes de trabalho. E como é que vocês estão fazendo? Estão se virando, né? É verdade. Veja só, acidente ele não acontece por acaso. Acidente de trabalho é uma responsabilidade de alguém. E responsabilidade de quem tem o poder, tem a obrigação de conceder equipamentos, de estabelecer condições de trabalho saudáveis e seguras para os seus empregados e não vem fazendo isso. Até mesmo porque existe 2 tipos de equipamentos, né? O EPI, que é equipamento de proteção individual, e o EPC, que é equipamento de proteção coletiva, que é o que a empresa fornece a todos os trabalhadores, né? O ideal e o que a legislação prevê é que a empresa estabeleça condições de trabalho para os seus trabalhadores, ela dê ambiente de trabalho que possa dar segurança a esse trabalhador. Mas em algumas situações faz-se necessário também o uso do EPI, que é a máscara, que é o protetor auricular, a proteção para aspiração de poeiras, tal, de substâncias químicas que são tóxicas. Então, a prevenção é fundamental. E a fiscalização do trabalho, ela é uma fiscalização que ela não é ela não apenas autua, ela previne também, porque se nós tivermos uma visita regular do auditor fiscal do trabalho, e daí a necessidade de um número de auditores suficiente para o Brasil todo, nós teremos ali uma continuação, uma reparação. O auditor indica o que está errado, o empregador corrige aquela máquina, coloca uma proteção. Isso aí são acidentes que estão sendo evitados. Agora, o mau empregador, o empregador que não é responsável, ele se vê livre da fiscalização, ele fica muito à vontade. Com certeza. E daí advém os acidentes, com certeza. Além dos auditores fiscalizarem, não só a questão da segurança, também as condições de higiene, né, das empresas, né? Sim, é toda a parte de segurança e saúde do trabalhador. É porque tem exames médicos que são obrigatórios e eles não fazem. Os programas de saúde e segurança, né? São fundamentais, né? Então, o acompanhamento da fiscalização, exigindo que a empresa elabore os programas de proteção à saúde do trabalhador, são fundamentais, né? Então, o auditor fiscal vai à empresa, determina que sejam feitos aqueles programas e a empresa vai acompanhando a aplicação daquele programa. Isto é a proteção, isto é a verdadeira proteção, isto evita acidente. Então, é por aí que passa a necessidade da fiscalização ser constante, para que o empregador se veja ali fiscalizado mesmo, é o papel do Estado. É bom dizer que já, até mesmo em nível de justiça, né, já não há mais a dúvida de que a responsabilidade pelo acidente de trabalho quase sempre é do empregador, que deve treinar o seu empregado, que deve conceder, dar as condições para que ele possa exercer suas atividades com segurança. Por isso a importância da fiscalização orientativa. Então, nós orientamos e se o empregador não cumpre as suas obrigações, ele é autuado. Esse é o verdadeiro papel do Estado. E com relação ao número de auditores, o que deve ser feito para poder aumentar até a questão da prevenção com as empresas? Concurso público, para poder aumentar o número dos auditores fiscais? Certamente. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil na inspeção do trabalho no Brasil em relação
a questão do número de auditores fiscais do trabalho. A auditoria fiscal do trabalho, ela é respeitada pelo empregador, ela é respeitada pelos empregados, pela sociedade em geral, mas não há um número suficiente de auditores para exercer suas atividades. Nós estamos num processo de que muitos auditores alcançaram a idade justa de aposentadoria e não está havendo uma reposição. Então, é preciso que o governo federal aprove urgentemente, ainda este ano, a realização de concurso público para 2013. E eu gostaria até mesmo de ressaltar aqui um recente trabalho que foi realizado pelo IPEA, em convênio com o SINAI, o Sindicato dos Auditores, e onde ficou demonstrado que o Brasil precisa, nos próximos 4 anos, de mais 5.800 auditores. Então, nós temos hoje um número reduzidíssimo de cerca de 2.900 auditores para cobrir todo o país. A demanda é muito grande. É muito grande, a demanda é muito grande. O aceleramento da economia, o número de empresas que cresceram, o número de trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho, infelizmente não está sendo acompanhado pela devida proteção que o Estado deve a esses trabalhadores por meio da fiscalização do Ministério do Trabalho. É difícil, né, nessa fase. Precisamos batalhar para isso. Muito obrigada, presidente. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que esclareceram dúvidas de muitos telespectadores aqui. E parabéns por essa campanha institucional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores. Esta campanha ela está sendo desenvolvida através de outdoor, de frontlights, de cartazes, de folders, e nós pretendemos, acima de tudo, levar ao conhecimento de estudantes do 2º grau. Nós consideramos aí que os estudantes do nível médio, eles são grandes formadores de opinião. Então, nós pretendemos ir às escolas para que este estudante chegue em casa, comente com o pai, comente com a mãe. Uma conscientização geral, uma conscientização da sociedade em geral. Ok, muito obrigada. Obrigada, prazer. E o Canal Trabalhador vai a mais um breve intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e agora com o secretário da Igualdade Racial, Viridiano Custódio. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia. O secretário vai abordar temas muito importantes em relação à Semana da Consciência Negra, que é agora no dia 20 de novembro. Quais são os projetos da secretaria em relação à promoção à igualdade racial? Uma das nossas propostas é fazer um mapeamento da comunidade de terreiros, né, do Distrito Federal, que nós sabemos que não existe esse levantamento ainda, e nós queremos estar fazendo esse levantamento para saber onde que essas pessoas estão, quem são, quais as necessidades, e aí a gente está adotando, né, política pública para essa comunidade. Uma outra questão que nós vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Educação e também ver se a gente consegue fazer, fazer uma proposta, né, de implementação da Lei 10.639, que é uma lei que inclui ensino da África, ensino da cultura negra, tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Agregando a cultura da população. Exatamente. Né? Porque muitos não sabem de onde veio, a importância do negro junto à população. Se você for ver o processo histórico, é um processo muito novo. Então, essa questão do preconceito, do racismo, ela ainda está enraizada, né, na consciência da população. Qual foi o resultado da última pesquisa do DIEESE em relação ao emprego e desemprego no DF? Essa pesquisa, ela coloca que a população negra, por exemplo, ela ocupa pouco mais de 10%, né, na questão do mercado, enquanto a população branca é mais de 81%, né, o negro tem um número bem menor. E a outra questão é a questão da escolaridade. A escolaridade do negro ainda é inferior. Enquanto as pessoas brancas têm um nível de escolaridade maior, né, chega a quase 81%,
nível de superior, tanto universitário como graduação, pós-graduação, é um número maior. Quando você vai para a população negra, ele já tem no nível universitário é bem menor, né, e já tem maior escolaridade, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, há uma discrepância, né, que nós temos que ter políticas públicas para ir igualando, né, essa grande diferença que ainda existe no Distrito Federal. Por esses motivos foram geradas as cotas, né, para os negros em relação aos concursos públicos, né, até mesmo para poder valorizar um pouco mais. É uma questão polêmica, né, porque uma parte da sociedade às vezes não concorda, mas é uma medida necessária, porque, como eu falei anteriormente... Para a igualdade mesmo. Exatamente, né? porque o Brasil teve 388 anos de escravidão. Então, como que você vai, pelo menos, igualar? Né? E todos os estudos mostram, por exemplo, que na UNB, aqui a gente tinha pouco mais de 1% de negros na faculdade. Né? Isso em todo o Brasil. Então, a política de cotas, ela é um resgate histórico, né, que o Estado brasileiro possa fazer. E você falando em cotas, assim, nós temos uma proposta que a gente ainda vai discutir isso com o governador, discutir com a Câmara Legislativa, que é adotar a política de cotas também para os concursos públicos. Por exemplo, essa pesquisa do DIEESE, ela demonstra que dos 19% dos servidores públicos porque atualmente concursados, só tem para deficientes físicos, exatamente, né? Não então, tem ainda. São 28% das pessoas do Distrito Federal, ele está no serviço público. Mas quando você pega a estatística, dando corte de cor, porcentagem aí mesmo, o percentual de brancos, de não negros, ela sobe, né, dá uma diferença de quase 20%. Então vamos fazer essa discussão. É uma polêmica, né, como a gente disse, sempre, mas né? A gente vai tentar construir um consenso no GDF para ver se a gente adota também essa política de cota para o serviço público, para poder o negro também ter acesso, né, ao serviço público, pegando as diferenças e tal, né, e ter mais oportunidade para ter acesso ao serviço público. E tramita no Congresso também um projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. O senhor é a favor? Totalmente a favor. Com certeza, Nós né? não temos, não se comemora, por exemplo, os cristãos católicos não comemora não se Nossa Senhora comemora Aparecida. tudo, né? Por que não pode se comemorar? Não se comemora, por exemplo, tem dia de santo que é feriado, né? Nós temos agora aqui no Distrito Federal, tem o feriado dos evangélicos, né? Verdade. Então, assim, e o dia 20 é um dia histórico para os negros do Brasil. Porque nós, quando eu digo nós, estou me incluindo no movimento, que eu sou oriundo do movimento, quer dizer, o movimento, ele vê o dia 20 como um dia mais importante. Por que é o dia mais importante? Porque foi o dia onde o grande herói, né, negro brasileiro foi assassinado, foi morto, que é Zumbi dos Palmares. Ainda reforçando essa questão, por exemplo, a pesquisa do DIEESE aponta que 68% da população do Distrito Federal se declara negro ou pardo. Então, quer dizer, muito mais da metade da população do Distrito Federal. Então, isso justifica, né, as políticas de cotas e a questão do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra. Com certeza, também me declaro. Claro. Que bom. Eu falo que corre sangue nas minhas veias, porque, gente, não tem coisa melhor e mais gostosa. É maravilhoso. A cultura negra é maravilhosa. Entendeu? E falar nisso, em cultura, em comemoração, como que será a comemoração do dia 20 agora? Tem alguma programação já? Olha, tem. Nós vamos estar trabalhando em dois eixos, né? Um eixo que é a questão do debate, da formação, da informação, e o outro eixo é da comemoração. Assim, eu não lembro muito no detalhe, mas eu vou, que é uma programação bastante extensa. Mas as pessoas que querem saber podem entrar no site da secretaria, entrar no site, né, que lá vai estar a da programação. CEPI. Nós vamos estar divulgando também, né? Vamos passar para vocês aqui a programação, para que vocês possam também nos ajudar. Mas, assim, para falar da programação, por exemplo, no domingo, dia 18, nós vamos ter a abertura, né, com evento na prainha, com shows, debates, palestra, que está sendo, inclusive, organizada pela Federação de Umbanda. Quem quiser participar, prestem atenção, hein? Exatamente. E no domingo também, a partir das 18 horas, teremos um show em Ceilândia, com a presença do cantor, do Sejão Lorosa, né, que é um artista muito conhecido, né, no Brasil. Na terça-feira, dia 20, a partir das 14 horas, nós teremos
um ato político, inclusive com a presença do governador, um debate sobre a perspectiva do negro no Distrito Federal. Será apresentado essa pesquisa, né, que nós falamos. Vai ter um debate sobre a história do movimento negro no Distrito Federal. Vai ser lá no Museu da Biblioteca Nacional, ali próximo da Catedral. Né? E à noite nós teremos shows com artistas locais e um show com a Vanessa da Mata, né? Para estar aí também tendo essa questão valorizando festiva. Um pouquinho mais, né? Exatamente. E no sábado, né? Aliás, no dia 21, nós teremos também no Gama atividades de artes plásticas, apresentação e um show com o Di Ribeiro. Durante o dia, né? Durante o dia, lá ao lado da administração do Gama. Também à noite. E no sábado, nós teremos aqui também no Museu Nacional, a partir das 18 horas, também várias atividades e também teremos um show com a Sandra de Sá. Né? Muito bom, a programação e no domingo, está cheia, no domingo, todo mundo em casa, depois de almoçar, né, tranquilamente, nós estamos convidando para um domingo no parque, né, às 17 horas, nós teremos um show com Cidade Negra para encerrar essa semana da consciência. Chave de ouro, exatamente, né? Porque tem o debate, tem a discussão, mas também, né, tem a diversão, tem as comemorações, que eu acho que é muito importante. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço, né, você pela oportunidade e me colocar à disposição e à disposição da TV do Trabalhador, para a gente poder também estar divulgando as questões relacionadas à questão. Estamos de portas abertas. Muito obrigado. Trabalhador. É só chamar que eu estarei aqui. Chamar. Ok, muito obrigada. E o Canal Trabalhador vai mais um breve intervalo e volta já já. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e agora com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Carla Manzi. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Conta pra gente um pouquinho sobre qual é a atuação do Conselho Regional de Psicologia. Como que ele atua, qual é o objetivo? Bom, o Conselho Regional de Psicologia, ele é uma autarquia pública, né? Ele tem a função primordial dele é a orientação e fiscalização. Essa orientação é tanto para o público geral, né? ou para os próprios psicólogos que recorrem. É a segurança, é uma instituição que assegura, digamos assim, o bom desempenho do profissional da área de psicologia perante a sociedade. Todo psicólogo que atua como psicólogo tem que ter registro no Conselho de Psicologia da sua regional. Nós aqui somos a primeira região. Por ser Distrito Federal, nós somos o CRP 01. Mas hoje, no Brasil como um todo, nós temos 20 CRPs, que abrangem todas as regiões do Brasil. Explica pra gente também um pouquinho da diferença, que muitas pessoas, elas confundem um pouco o que é a psicologia e a atuação do psiquiatra. Qual é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Bom, a psicologia é uma área médica que trabalha com transtornos mentais e trabalha a questão orgânica também, a bioquímica do organismo, né? Então, ele tem esse enfoque, por isso que é deles a competência de passar medicamentos e tal. O psicólogo não orienta medicamentos, não passa medicamentos. Ele sabe, tem São até orientações, o conhecimento, né? Isso, tem até o conhecimento técnico, de repente, de psicofarmacologia, para entender durante um processo de atendimento o que é que está acontecendo, né? Mas ele não tem competência em medicar. Então é o que eu costumo falar, que o psiquiatra, resumidamente, o psiquiatra trata de dentro para fora. E nós tratamos de fora para dentro. Então nós trabalhamos o comportamento e automaticamente ajuda no desenvolvimento interno dele. E o psiquiatra, em alguns momentos, há necessidade, não é, de um acompanhamento psiquiátrico, e aí ele trata de dentro para fora. Então, é uma parceria muito bem-vinda para o tratamento de pessoas que passam por problemas tem emocionais. muita procura?
Dentro da psicologia? Dentro da psicologia. Hoje em dia está tendo mais procura do que há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás a gente tinha um enfoque só psicoterápico. Hoje em dia a psicologia ela tem em várias abrangências. Então você encontra o psicólogo dentro de uma instituição de ensino, você encontra o psicólogo dentro de um hospital, dentro de um serviço público assistencial. Está atuando em todas as áreas mesmo. Praticamente em todas as áreas. É inerente do ser humano o comportamento. E a ciência que estuda o comportamento é a psicologia. Os pais que estão em casa, por exemplo, eu sou mãe, meu filho é muito ativo e eu fico assim, meu bem, será que meu filho é hiperativo ou não é? Como que a gente consegue saber ou entender se o nosso filho é hiperativo ou se ele não é? Tem um ponto assim que a gente consegue olhar e ver se é ou se não é? Ou só mesmo levando um psicólogo para ele poder avaliar? Normalmente essa hiperatividade é quando a pessoa tem um transtorno de hiperatividade, que é um transtorno de hiperatividade, ele é hiperativo em todos os contextos da sua vida. Ele não é só na escola. Ele é dentro de casa, ele é numa festinha, ele é impaciente, é incomodado com tudo. Né? É uma coisa exacerbada, que dá para se perceber que ele é incomodado com tudo, ele é muito agitado com tudo que está em volta dele. Mas esse lado que o incomoda, ele é pro lado bom ou pro lado ruim? É algo que ele está reclamando ou algo que ele gosta de fazer com felicidade? Depende, tudo é uma questão de avaliar aquele ponto de vista. A partir do momento que essa hiperatividade vem atrapalhar as atividades rotineiras dele, por exemplo, ele não consegue, por essa atividade, ele não consegue se concentrar na sala ou ficar quietinho dentro da sala para ouvir o professor, ter paciência de ouvir o outro coleguinha falando e tal, aquela coisa. Então, uma festinha, ele quer às vezes ficar correndo para lá e para cá, não tem paciência para esperar a hora do aniversário, cantar o avelinho, porque já quer comer o doce e tal, aquela coisa toda. Quando isso é uma coisa exacerbada, é importante que procure um profissional. Os jovens hoje em dia têm um pouco dessa característica, porque hoje em dia é Facebook, é computador, é televisão, é som, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, é uma característica, não é um defeito, é uma característica. Agora, a gente precisa saber se essa característica está prejudicando aquele indivíduo no relacionamento interpessoal dele, se está prejudicando ele nas atividades que ele vem desenvolvendo, ou se ele consegue, com essa característica dele, administrar tudo muito bem no contexto de vida dele. Não é? Então é isso que a gente precisa, e a criança está em fase de desenvolvimento. Então um pouco mais de agitação em fases de desenvolvimento é considerado até um padrão normal, digamos assim, quer dizer, esperado, né? O critério de normalidade é muito relativo, mas assim, é esperado e com a idade a pessoa vai ficando mais complacente, vai ficando mais tranquila e tal, aquela coisa toda, quando não se trata de um transtorno. Mas quando você tinha perguntado se hoje em dia se procura muitos psicólogos, hoje em dia se procura mais. Por esse motivo, está mais popularizada a atividade do psicólogo. Está havendo um entendimento maior do que é a atividade do psicólogo. E hoje em dia a juventude saiu daquele aspecto de falar psicologia é só coisa de doido. É uma coisa que é da geração. Hoje em dia né? O psicólogo já está quase que fazendo parte, digamos assim, do contexto. Porque às vezes a gente pergunta, em eventos, a gente pergunta, vem cá, quem nunca passou por um psicólogo? Aí muita gente levanta. Eu falo assim, você dirige? Então você passou por um psicólogo. Nem então, sabe que passou. Exatamente. Né? Então, às vezes, está embutido em alguma atividade, mas hoje em dia a avaliação psicológica. É bom para alertar, que não é um doido, né? Que a avaliação psicológica ela é obrigatória e eliminatória. Quer dizer, você não consegue a carteira de motorista se você não passar pelos critérios psicológicos exigidos, né? Como também em alguns cursos também. Você vai participar, né? Não, porque uns são classificatórios, outros são eliminatórios. Então a gente já tem categorias. Porte de arma hoje em dia também só se pode fazer mediante uma avaliação psicológica. Então não estamos tão evidenciados assim no sentido de tantos marketings. O psicólogo está aqui ali, mas estamos presentes. Não tem essa divulgação. Não tem essa divulgação. Mas nós estamos. Né? Falta. Isso é muito importante. O que a gente, às vezes, e nesses programas, até agradecendo a oportunidade, em nome do Conselho, estar aqui podendo falar, são esses espaços que vocês proporcionam para nós, que são importantes para esclarecimento da população. Ajuda a divulgar onde que nós estamos, quais as atividades do psicólogo. Os psicólogos hoje em dia existem especialidades.
né? Então tem psicólogos em diversas áreas. E fala um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, sobre a comemoração dos 50 anos. Vocês estão fazendo seminários também, tanto agora para 2013, né? Isso. Está tendo inscrições para os seminários, Nós estamos com um seminário agora a ser realizado no dia 23 e 24 de novembro sobre deficiências físicas. Maiores informações no próprio site, tem toda a programação. Qual é o site? O site do CRP01, @CRP01. Ou então crp.com também, que estão as duas lá. O crp.com também está registrado, né? Ou então no Google, pois CRPDF já entra também, é de fácil acesso. E então nós estamos fazendo esse seminário este ano, inclusive com enfoque também social, né? Porque os inscritos vão levar um pacote de fralda geriátrica M para que a gente faça uma doação para uma instituição de pessoas carentes que necessitam, né, desse tipo de atendimento. Mas, de qualquer forma, esse está sendo um seminário preparatório para um congresso que vai haver em julho do ano que vem, um congresso internacional, que vai ocorrer, inclusive, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E quem pode participar desse seminário? Não, está aberto. É aberto ao público? Está aberto ao público. Não só para quem trabalha? Não só para quem trabalha. Está aberto porque às vezes as pessoas se envolverem, entenderem um pouco o trabalho da psicologia, vai ser discursado uma série de situações técnicas também, né, mas do atendimento propriamente dito. Então podem ser os próprios usuários, podem ser os familiares, podem ser pessoas curiosas que gostariam de entender um pouquinho mais, os estudantes gostariam de saber qual é a atividade do psicólogo dentro desse contexto. Então a gente imagina que vai ser realmente um sucesso para... Já está sendo, Já está sendo, então todas as pessoas interessadas podem acessar o site, se inteirar mais sobre o conteúdo, ver se tem interesse e poder contribuir lá com a instituição que com certeza vai fazer um grande uso dessas fraldas geriátricas. Com certeza. Muito obrigada e parabéns por esse seminário e pelo lado social, né? Porque todos nós temos que ter esse lado social para ajudar as pessoas, né? Tá ok. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Ok, obrigada a você. Nada. E o Canal Trabalhador vai mais um breve intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e conosco agora o deputado distrital, Dr. Michel, e vice-presidente da Câmara Legislativa. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar um pouquinho dos projetos do deputado e um dos projetos que está agora tramitando, né, que é o projeto de Viver em Casa. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, como funciona? Antigamente, nós tínhamos 2 formas. A pessoa entrava no hospital, ou ela curava ou ela morria. Mas com o advento da tecnologia, da ciência, nós tivemos uma terceira situação. A pessoa entra hoje no hospital, ou ela cura, morre ou fica cronicamente internado. Nem cura e nem morre. E percebemos que os acompanhantes ficam aprisionados dentro do hospital. E assim, nós fizemos um projeto de lei que é o Viver em Casa, onde o Estado é obrigado a mandar o paciente para casa com aquele equipamento todo que já é manuseado pelo próprio acompanhante. Lá no HMIB tem uma senhorinha que ela já está há 5 anos sendo acompanhante de seu filho que nasceu com um problema neurológico por faltar ventilação em seu cérebro. Então essa mãe já está há 5 anos lá acompanhando seu filho. Então ela já está há 5 anos aprisionada dentro desse hospital. E o médico me dizia que o juiz determinou que uma outra paciente na mesma situação fosse para casa com todo o equipamento. Então nós chegamos à conclusão, se o juiz pode judicializar uma situação mandando um paciente nas mesmas condições para casa, nós poderíamos fazer um projeto de lei onde o Estado era obrigado, através de lei, mandar também para casa, e assim o fizemos. É o projeto Viver em Casa, é o PL 406, que já passou em todas as comissões, já foi votado em plenário, já está
para o governador sancionar. Nós também vamos desobstruir vamos abrir novos leitos para pacientes que realmente têm necessidade de ter e ir para as UTIs. E nesses casos que nós estamos dizendo ainda, são aquelas pessoas que estão em estado vegetativo que não há mais esperança dela se curar. Né? Então, essa pessoa ela vai ficar o resto de sua vida vegetando e dentro de um hospital. Então, ela fica aprisionada e o acompanhante também fica aprisionado dentro do hospital. Então, quer dizer, nesse momento, o Estado adoece os dois. Então, e ocupando um leito com uma pessoa que está vegetando, com uma outra pessoa que está necessitando e que pode vir a ter cura. O paciente que ele sobrevive com base do oxigênio, só por oxigênio. Ele vai para casa com os aparelhos, tudo bonitinho. Mas num caso de queda de energia, no hospital, eles têm geradores. E em casa, como é que faz? Vai ter a mesma situação. O Estado vai mandar para ele uma situação os pequenos geradores vai ter para manter. Para que manter tudo isso. É como se tivesse um home care em casa. Se tiver um blackout de luz, ele vai ter um estabilizador que mantenha-o naquela condição até chegar a luz ou até ele poder ser levado para o hospital aonde terá o gerador. E além desse projeto maravilhoso, você tem um projeto do Passe Livre para os cardiopatas, né? A regularização dos condomínios e a licença para os servidores, né? Para o tratamento de saúde, né? Olha só para você ver. As pessoas muitas vezes falam a respeito do passe livre para o cardiopata. Hoje nós temos o passe livre para muitas situações de pessoas que têm deficiências. Nós temos hoje o passe livre para as pessoas de necessidades especiais. Nós temos o passe livre para as pessoas com deficiências mentais. Nós temos o passe livre para os nefrologistas, para as pessoas que têm doença de rins, para as pessoas com HIV, para as pessoas com CA. E o cardiopata, eu tenho um problema de cardiopatia, que eu tenho a pressão muito alta, e eu descobri um tratamento que hoje se faz lá no Guará, que hoje é referência para o tratamento de pressão alta e para cardiopatia, que é o Dr. Lucimir, que é um cardiologista que hoje está à frente desse projeto lá no Guará, onde muitas pessoas deixam de fazer o tratamento por não ter condições de pagar a passagem. Porque a passagem não é só a consulta, é um tratamento que a pessoa faz. Não é só uma vez, né? Tem que ter um acompanhamento. E não é só o passe livre, porque o cardiopata, nós estamos falando de cardiopatia grave. É aquela pessoa, primeiro, ele não tem condições financeiras de custear o tratamento. A passagem ela custa R$3, mas é ida e volta. E geralmente. E quantas vezes, né? E geralmente essa pessoa mora fora do Distrito Federal, no que tange, fora do Brasília, ele mora nas periferias. Né? Outra coisa, o cardiopata grave ele não consegue andar sozinho, ele sempre tem que ter um acompanhante, porque qualquer caminhada que ele faz, ele já está cansado. Onde aumenta o custo, né? Aumenta o custo. Então, e para que essa pessoa faça o tratamento, nós chegamos à conclusão que ele precisa e necessita de um auxílio a mais do Estado. E é uma gama de pessoas tão pouca que não custeia e não fica tão caro para o Estado. Nós fizemos um levantamento, são apenas 500 ou 600 pessoas no rol de 2 milhões. Por quê? Porque tem os requisitos. A pessoa tem que fazer tratamento na rede pública, ela não pode ter uma renda per capita... Fica mais cara ela hospitalizada do que... E ela não pode ter uma renda per capita maior do que um salário mínimo, ela não pode ter nenhum benefício do Estado já. Então, quer dizer, são vários requisitos para que ela possa alcançar o direito de ter o passe livre. Nós não estamos aqui fazendo filantropia, nós estamos aqui fazendo benefício para aqueles que realmente necessitam. Porque eu acho que nós não temos aqui que ficar fazendo filantropia. Nós temos que dar benefício para as pessoas que realmente necessitam. Que é o papel de vocês. E o papel de nós fazemos aqui, o passe livre para o cardiopata grave, que é aquela pessoa que realmente necessita fazer o tratamento. Esse sim, nós fizemos e foi bem aprovado. Nós fizemos uma audiência pública a respeito disso. Apareceu vários cardiopatas que não tinham necessidade, mas que aprovava a lei para aqueles que têm necessidade. Porque só quem tem uma cardiopatia é que sabe. Porque outras doenças até têm cura, mas a cardiopatia não tem cura. Uma vez cardiopata, é cardiopata pro resto da vida. Por incrível que pareça. Se você falar o doente mental ele tem cura. Um dia ele pode curar, porque a doença de cabeça, você pode estar doente hoje, mas pode melhorar amanhã. Mas o cardiopata não. O cardiopata, uma vez cardiopata para o resto da vida. Então nós não podemos aqui criticar
a questão do passe livre, porque não é filantropia, é assistência social para aqueles que realmente necessitam. E todos têm que ver como benefício, né? A questão da regularização dos condomínios. Eu acho que isso aí, nós estávamos num bloco onde nós tínhamos 5 deputados, que eram eu, Olair Francisco, Rony Neme, Agaciel Maia e o Hélito Luiz, e fizemos um pedido ao governador que fizesse a Secretaria dos Condomínios para que nós pudéssemos lutar pela regularização dos condomínios. Por que isso? Nós hoje temos um rol de aproximadamente 600 mil habitantes sofrendo por falta da regularização fundiária do Distrito Federal. Se as pessoas foram para os condomínios é porque não tiveram a condição de ter uma moradia num local regularizado. As pessoas falam que é ilegal. Eu não concordo que seja ilegal. Eu concordo que possa ainda ser irregular, mas que tem que ser regularizado. Por isso que tem que ser mas nós temos que regularizado, mudar o verbo. É o que eu sempre digo. Nós temos que mudar o verbo. As pessoas muitas vezes, malicências, dizem: vota em mim que eu vou regularizar. Não, nós temos que votar em quem regulariza. Quem regulariza. O verbo tem. Se regularizou, tem que ser eleito. Não regularizou, está fora. Essas conversas de usar a regularização para ser eleito tem que mudar. Nós temos, até porque já são condomínios consolidados. Eu não sei o que estão esperando para regularizar. Porque vai afetar o meio ambiente. O que tinha que ser afetado no meio ambiente já foi. Já foi. Por quê? Não vão desfazer o que está feito. Até porque o desfazimento do que está feito traz muito mais problema do que deixar do jeito que está e regularizar. Porque o meio ambiente, se tiver que ser afetado, já foi. Já foi. O que nós temos que fazer é não deixar criar novos. Mas os que já estão consolidados, nós temos sim que regularizá-los e darmos dignidade a essas pessoas que estão nessas condições por não ter tido oportunidade. Porque muitas quem foi para os situações precárias, sim, né? E quem foi para os condomínios é porque não teve. Mas eu quero aqui parabenizar o governador por ter editado um decreto onde coloca água e luz para aqueles que já estão em condomínios consolidados. Porque veja vocês, as pessoas estão em determinados condomínios vivendo com gambiarras, colocando suas vidas em jogo, colocando a vida de outras pessoas em jogo. Por quê? Se já estão em suas casas lá, as casas não serão derrubadas porque estão consolidadas e vivem com luz e gambiarra, vivem em água de poço. Né? Aí diz, não pode botar esgoto. Mas tem a fossa, mas tem a fossa, e aquela fossa está atingindo o lençol freático. Aí vem as pessoas que se dizem entendidas de meio ambiente, mas não pode botar esgoto. Mas e essa fossa que está alcançando o lençol freático, que está contaminando muito mais do que fazer o saneamento básico? Mas não pode colocar o asfalto porque vai impermeabilizar. Mas e a questão? E o ser humano que ali está? Nós temos aqui uma vila chamada Vila Basevi, que ela já existe há mais de 50 anos. Mas tem ela está encravada no meio de uma rebio. Mas a rebio ela foi criada depois que as pessoas lá estão. Lá não se pode fazer nada, mas tem gente. Na época da seca é poeira, na época da chuva é lama. Mas e as pessoas que lá estão? Não tiram as pessoas de lá, não deixa colocar esgoto, mas a fossa está afetando o lençol freático. Não deixa colocar asfalto, mas na época da lama, a lama afeta as pessoas. Ou seja, o meio ambiente é mais importante do que o ser humano. Eu acho que nós temos que fazer um meio ambiente aonde conviva com as pessoas. Então nós temos que analisar isso. Tem que estar todos em conjuntos, né? Ok, deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez eu quero parabenizá-lo por esse projeto Viver em Casa, porque eu tenho certeza que vai facilitar a vida de muitas pessoas, tanto pacientes quanto os acompanhantes. Nós é que agradecemos a oportunidade de podermos vir aqui no Canal do Trabalhador, informarmos a nossa população do qual é o nosso trabalho na Câmara Legislativa e realmente esse projeto Viver em Casa ele veio realmente para revolucionar a saúde no Distrito Federal. Se está faltando leito para a UTI, esse projeto Viver em Casa é o caminho para revolucionar e resolver o problema. Quero lhe agradecer pela oportunidade e todas as vezes que aqui formos chamados para darmos aqui satisfação à comunidade do nosso mandato, aqui estaremos. Muito obrigado. Nós estamos sempre de portas abertas. E agradeço muito a oportunidade. E o Canal Trabalhador vai mais um breve intervalo e volta já já. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes.
Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta agora com o quadro Saia do Vermelho com o professor Roberto Soares. Bom dia, professor. Bom dia, Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com você novamente. O que fazer com o 13º? Essa pergunta foi feita pela professora Ana Carla Machado de Valparaíso. Existem 4 frentes que ele deve se preocupar com o 13º, que são as dívidas, os gastos extras, a poupança e, óbvio, as compras e o lazer. É o que todo mundo está esperando, né? Principalmente neste Natal, né? Exatamente. Primeiramente, pagar as dívidas. Pagar as dívidas e lembrar do seguinte: você está recebendo 13º em dezembro, mas janeiro você tem IPVA, janeiro você tem material de colégio de menino, material você tem renovação de matrícula em dezembro, você tem tudo vence em janeiro, tudo vence em dezembro. Então você tem que se preocupar sempre com isso. Primeiro ponto. E tudo é um recomeço, né? Exatamente. E o que não fazer? O que não fazer é encarar o 13º, tá certo? Assim, eu estou recebendo 2 salários. Salário dobrado. Salário extra, não pode ver como um salário extra. Isso, por quê? Porque senão você vai achar que pode gastar extra também. E aí tem, como saber se eu estou gastando bem? Lá atrás você definiu que se você quer viajar para a praia, lá atrás você definiu que você quer comprar um carro novo. É o planejamento, né? É o planejamento. E o 13º, ele vai servir para quê? Ele vai servir justamente para você investir um pouco mais nesse seu planejamento. Porque esse planejamento é uma coisa que você já vem fazendo. Você já vem guardando dinheiro para comprar o carro, você já vem guardando dinheiro para fazer a viagem. E o 13º vai servir para quê? Para você dar o golpe de misericórdia, né? Para você pegar e finalizar essa compra, finalizar a negociação da viagem. Para isso que serve o 13º, entendeu? E aí... Mas aí como é que a gente sabe se está gastando bem ou não? Aí gastar bem é o quê? Por exemplo, chega uma época dessa, seu cartão está estourado. Pô, quita o cartão. O cheque especial está estourado. Quita o cheque especial, entendeu? Você tem prestações de alguma coisa em atraso. Quita a prestação, né? Colégio de menino. Quita tudo. Deu para quitar tudo. Ótimo. Sobrou um dinheirinho. Aí você vai pensar na viagem, você vai pensar no investimento. Renegocia. Se faltou, renegocia. E algumas dicas para investir o 13º. Prestem bem atenção, que aí vão elas. Sobrou dinheiro? Cara, hoje o melhor investimento são as letras do Tesouro Nacional. Cara, essas ótimas, estão com ótimo rendimento, não tem imposto em cima, e aí você pode investi-las. Investimento a partir de R$200, a partir de R$200 você já pode começar a investir. Não, o pouco que investir já vai fazer uma grande diferença lá na frente. E aí você já começa a investir para o ano que vem. Carla, eu gostaria de aproveitar hoje e dizer o seguinte: nós vamos começar uma série de cursos de imersão em educação financeira, né? E gostaria de deixar o meu telefone para contato, para que as pessoas ligassem para se matricular nesses cursos. São cursos de um dia inteiro, um sábado inteiro, um domingo inteiro. Então o nosso telefone para contato, Carla, é o 3202 9603. 9603. Isso, 3202 9603. Ok, está aí na telinha. Anotem, porque eu tenho certeza que vocês vão precisar deste curso. Principalmente depois do 13º. Com certeza. Professor, muito obrigada. Não podemos deixar, né, de falar a nossa frase, que é maravilhosa. Isso. Prosperidade é uma questão de escolhas e atitudes. Não esqueçam disso. Muito obrigada, professor. Obrigado, como você, sempre, tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E bem-vinda de volta. Muito obrigada. E, infelizmente, o Canal Trabalhador fica por aqui. Um excelente final de domingo para todos vocês e até no domingo que vem.